todos esses dias aqui, nós possamos entender o processo de Deus. Entender o processo, nós vamos falar todos os dias, o processo de Deus, tanto espiritual quanto material. Nós possamos levar-nos, que nós entendamos que quanto mais perto nós estamos do Senhor, mais o Senhor está pertinho. Quanto mais nós achegamos a Ele, mais Ele se achega a nós. Então nós possamos adorar a Ele nessa noite, falar que nós queremos. O nosso maior desejo é estar no mar, é estar na presença de Jesus, é estar louvando a Ele. E aí toda a honra e toda a glória, e aí toda a glória.
Hoje pela manhã eu levantei com o propósito, mas às vezes nós fazemos planos e não acontece da maneira que nós queremos. Eu levantei, era 5 horas da manhã, estava chovendo. Eu prendi o cachorro, prendi o outro cara. Aí eu vou dar um banho nele, aproveitar que está calor, vou dar um belo banho nele, mas estava chovendo. 5 horas da manhã. Aí lá aprendi com minhas mãos, tomei meus medicamentos da glicose. Aí voltei para a cama, dormi, acordei por volta 8h30, 15 para fora. Aí lavei o rosto, escovei os dentes, e fui até onde que eu ia. Rapaz, mas uma coisa me chamou a atenção. Na avenida, os comércios ali, todos os comércios da avenida, o que tinha de andarilho, rapaz, deitado nas portas dos comércios, coisa que eu nunca vi. E eu vi os camaradas abrindo as lojas e tirando os camaradas. Ô meu, sai daqui. Aí quando eu vinha vindo embora, na esquina da minha casa, tinha uma mala dessas de puxar assim, né? Uma assim, outra lá e um negrão meio, acho que meio fora de si. E aí, morador, beleza? Eu falei, graças ao bom Deus. Eu falei, Jesus amado, que isso? Olha a situação que está o mundo. Olha a situação que nós estamos vivendo. Se Deus não tiver misericórdia desse povo, aonde nós vamos parar? Eu vou dizer para você que talvez você já foi desbordado. Há 2 dias atrás, esse presidente da República, ele blasfemou para Deus. Ele se escarneceu de Deus. Eu nunca vi uma pessoa que se escarnecesse de Deus ficasse em pé para dar risada. Você pode, Donizete, me chutar, você pode me bater, você pode fazer o que você quiser comigo, mas você não pode blasfemar contra o Espírito de Deus. Não pode. Jamais. Não há perdão. Pode passar, Deus, o caminhão em cima de mim, o seu carro em cima de mim, eu ainda... Mas não fale mal do Espírito de Deus. Não blasfema, não duvida, não brinca com o Espírito Santo de Deus. E o que mais está acontecendo por aí é altares públicos, pastores brincando com o Espírito de Deus, brincando com a santidade que é dada para nós no altar do Senhor. Vamos nos colocar em pé. Irmã pastora Sandra, vem orar pelo diácono Rafael. Já apresenta ele e chama ele no altar de Deus, amém? Salve da igreja da paz do Senhor, amém? Glória a Deus, vamos orar. Glorioso eterno Deus, Pai da graça, misericórdia, nós te louvamos, Senhor, te exaltamos, te glorificamos, Pai, por tudo que o Senhor nos concedeu, tem nos concedido, sabemos que Tu estás neste lugar. Meu Deus, tira todo impedimento, toda barreira, tudo aquilo que queira agir contra a ação da Tua palavra. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Usa o Teu Filho como canal de bênção para nossas vidas nesta noite. Continua falando aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Bem, aproveitando que está todos de pé, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 15, a partir do versículo 11. Bem, confesso que quando falaram que eu ia pregar no último dia da campanha, essa foi a primeira palavra que veio no meu coração. Glória a Deus. E conforme a campanha foi passando, as pessoas foram pregando, Deus só foi confirmando. E eu gosto muito dessa passagem, porque essa é uma passagem que falou comigo, ainda fala e vai falar mais ainda, de várias formas diferentes. E eu creio que hoje Deus tem muito para falar conosco. Amém? Lucas 15, a partir do versículo 11, diz assim:
e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos seus bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali dispersou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade, e chegou dos cidadãos da terra, e qual mandou para os seus campos apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quando os empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pareço de fome, levanta-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-se-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. E levantou-se e foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhes aos pescoços e ao beijo. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti. E já não sou digno de ser chamado de filho. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa e vestido, e pondo-lhe um anel na mão, sandálias nos pés, e trazei um bezerro cevado, e o matai-o, e comamos e alegremos. Porque está no meu filho, porque este é meu filho que estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouvindo a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? Ele disse: veio teu irmão, teu pai, matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis de ser há tantos anos, sim, nunca transgrediram os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, o teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, matasse-lhes um cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos que este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém? A igreja pode se assentar? A campanha 12 dias de clamor para 12 cestos cheios, amém? Mais embaixo está dizendo: vivendo o sobrenatural de Deus. E hoje nós vamos falar sobre viver o sobrenatural de Deus. Vamos entender o que é viver o sobrenatural de Deus. Só que para nós entendermos isso, nós temos que primeiro entender que o ser humano não foi criado para viver longe do sobrenatural de Deus. Nós fomos criados para viver o sobrenatural de Deus. Quando nós vamos lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, Deus criou o homem e colocou ele para cuidar do jardim do Éden, para zelar pelo jardim do Éden. Ou seja, eu criei tudo aqui, então eu vou colocar você para cuidar daqui. Deus está pedindo para que ele cuide da sua criação, e Deus vai abençoá-lo. Tanto que ele não precisava trabalhar para comer, ele não precisava se preocupar com nada. A única coisa que Deus não proveu para ele no momento foi roupas, mas o resto Deus provia tudo. E se nós pararmos para pensar, Abraão foi a primeira pessoa, depois do ocorrido ali, depois de Adão, que entendeu que tudo que tem nessa terra pertence a Deus. Tanto que quando nós vamos no capítulo 14, Abraão, na época, foi a primeira pessoa a ofertar a Deus. Ele entendeu que tinha que devolver uma parte daquilo que Deus lhe ofereceu, daquilo que Deus lhe deu, era uma forma de agradecer ao Senhor, era uma forma de gratidão a Deus. Abraão foi a primeira pessoa a ter esse entendimento de que a forma de vivermos debaixo da bênção de Deus era abençoando Deus com as nossas primícias. Abençoando a Deus não, entregando a Deus as nossas primícias, que Ele nos abençoaria. Tanto que Abraão foi uma pessoa muito abençoada por Deus, porque a partir dali Abraão sempre ofertou, sempre dizimou. Tanto que
tem a passagem que ele ia sacrificar o seu filho Isaac como oferta a Deus. Porque ele sabia que o filho dele foi dado por Deus. Então a Deus pertencia. Se Deus deu a ele, vou devolver a Deus. Mas Deus abençoou ele e não matou, e não foi necessário sacrificar Isaac. Amém? Então, quando nós entendemos que nós fomos criados para viver sobre o sobrenatural de Deus, Deus nos abençoa de formas maravilhosas que nós não compreendemos. Só que, a partir de Adão, quando Adão e Eva caem no paraíso, nós saímos, nós abrimos mão de viver o sobrenatural de Deus. Porque a partir daquele momento é quando começa a aparecer as coisas ruins do mundo. Quando nós lemos em Gálatas 5, a partir do versículo 16, Paulo fala sobre os frutos da carne, que é morte, que é libertinagem e muitas outras coisas que é vontade da nossa carne. A partir daquele momento, a humanidade começou a viver os frutos da carne que Paulo descreve em Gálatas 5, a partir do versículo 16. Então, em vez de nós avançarmos, em vez de nós vivermos o sobrenatural de Deus, nós abrimos mão disso para poder viver a nossa vontade. E o que acontece? Naquele momento, quando nós abrimos mão de viver o sobrenatural de Deus, nós entregamos o sobrenatural de Deus para o inimigo, para o diabo. Porque quando Deus coloca Adão para cuidar do jardim do Éden, é como se o Senhor estivesse arrendando o paraíso para Adão. Como assim? Eu criei aqui, só que eu vou deixar aqui, você cuidando disso. Tudo que está aqui é você quem vai cuidar. A partir do momento que Adão e a Eva caíram em pecado, que eles foram expulsos do jardim do Éden, que a humanidade começou a se corromper, nós entregamos essa bênção ao inimigo, porque nós estamos vivendo aquilo que o inimigo quer que nós vivemos, que é em desgraça, que é em miséria. E isso é confirmado quando Jesus está no deserto, lá em Lucas 4, que o inimigo vai tentar Jesus. A partir do versículo, se eu não me engano, versículo 5, 6, o inimigo leva Jesus ao alto do monte e fala, está vendo que tudo isso aqui me foi dado. Ele não fala que é dele, que ele pegou. Ele fala que lhe foi dado. Ou seja, nós entregamos a bênção de Deus na mão do inimigo. E ele ainda fala, se você me adorares, eu te dou tudo isso. Ele ainda está oferecendo, dá a Deus o que é dele. Algo que nós recebemos de Deus, nós entregamos na mão do inimigo, e o inimigo ainda tem a coragem de entregar o que é dele para Deus. Então, nós temos que entender, primeiro, nós não fomos criados para viver longe do sobrenatural de Deus, nós não fomos criados para viver em miséria e em desgraça. E segundo, nós abrimos mão de viver o sobrenatural de Deus. A mesma coisa acontece quando um dos filhos pede para o pai partir os seus bens. A partir daquele momento que ele pede para o pai partir os seus bens, ele sai da presença do pai, ele leva aquilo que a bênção do pai dele, todos os bens, e que nem o presbítero Josivan, quando na pregação, ele mencionou sobre administrar as bênçãos de Deus. Ele não soube administrar a bênção. Tanto que ele apenas gastou, ele não pensou no dia de amanhã. Ele não pensou de forma sensata, ele não usou de sabedoria para viver as bênçãos de Deus e perdeu tudo. Amém? É isso que acontece quando isso aconteceu quando ele abriu a mão das bênçãos de Deus, certo? Só que quando nós temos que entender que quando nós vivemos as bênçãos de Deus, coisas maravilhosas acontecem. Como já foi pregado aqui durante a campanha, o profeta Elias, ele viveu o sobrenatural de Deus. Quando nós vamos lá em 1 Reis, a partir do primeiro versículo do capítulo 17, começa com Elias falando para Acabe que não vai chover durante um certo tempo, até que Deus lhe dê ordem para falar chova. E Deus fala, vai para o ribeiro de Querite. Lá ele era alimentado por corvos. Ali não tinha o que ele comer, mas Deus provia todo dia o que ele tinha de comer. Ele tinha apenas o que beber, ele estava no ribeiro. Ali tinha água, mas Deus provia sua alimentação. Então ali ele estava vivendo o sobrenatural de Deus. Ele estava debaixo da potente mão de Deus. Ele estava sob os cuidados de Deus. E foi passando o tempo, o ribeiro foi secando. Deus falou para Elias, vá para Serepta,
Foi quando o que foi pregado, que foi a passagem da viúva de Serepta, que ela não tinha nem o que dar de comer para o seu filho, não tinha o que dar de comer para o seu filho, e Deus falou, vai lá. Então, quando Deus fala, vai lá para Elias entende, eu vou chegar lá, vai ter o que comer, vai ter o que beber, eu não vou precisar me preocupar. Isso era o que estava na cabeça de Elias. Deus falou, vai lá que está tudo certo. Só que chegando lá, a viúva não tinha comida nem para ela, nem para o filho dela direito. Apenas só mais uma porção. E Elias, de grande autoridade que Deus deu para ele, falou, abençoou ela, multiplicou a comida dela. E ali eles conseguiram ser abençoados durante muito tempo por Deus. Ali Elias viveu durante todos esses anos o sobrenatural de Deus. Porque ele não estava preocupado com o que ia acontecer amanhã, se ele ia ter o que comer ou o que beber. Ele sabia que Deus ia prover tudo. E assim nós devemos fazer. Muitas vezes, isso já aconteceu muitas vezes na minha vida, a gente abrir o armário e não saber se amanhã vai ter o que comer ou o que beber. Mas quando nós confiamos no Deus Altíssimo, nós sabemos que não importa se o seu armário está vazio, se tem um pão mofado no seu armário. Nós sabemos que o de amanhã Deus provê. Então nós não devemos andar preocupados. A mesma coisa que aconteceu com Elias, aconteceu algo semelhante também com o profeta Eliseu, que foi o seu substituto, quando ele aumentou o azeite da viúva. Então, esses foram homens que souberam viver o sobrenatural de Deus. E assim nós devemos aprender a viver o sobrenatural de Deus. Mas viver o sobrenatural de Deus não é apenas confiar, mas também buscar a presença de Deus. Se nós não buscamos a presença de Deus, de nada adianta. Porque o sobrenatural de Deus só acontece quando nós temos intimidade com o Pai. A palavra diz que Deus sabe tudo o que nós precisamos e nós não precisamos pedir para Ele, porque Ele já sabe antes da gente falar com Ele. Mas mesmo assim Deus fala para nós pedirmos a Ele. Porque qual é o motivo da gente pedir se Deus já sabe antes de nós pedirmos? Ele quer intimidade, Ele quer estar próximo da gente, Ele quer que nós vivamos as bênçãos dele, o sobrenatural dele. Então, não basta apenas nós não se preocupar com o dia de amanhã, mas também temos que buscar a presença de Deus. Amém? Ele gastou tudo, o filho mais novo, ele gastou tudo, e naquele momento ele não veio uma fome sobre aquela terra. E ele não tinha o que comer, não tinha o que beber. Ele foi a algum cidadão de lá e pediu para trabalhar para eles. Ele foi apacentar porco. Eu não sei se muitos aqui já viram como que é a comida de um porco, mas eu lembro que quando eu morava com a minha avó em Pernambuco, ela juntava todos os restos de comida no balde, porque, se não me engano, toda sexta-feira passava um homem que pegava, eles se chamam de lavagem, toda aquela lavagem para levar para alimentar os porcos dele. Tipo assim, no começo você joga uma casca de banana, você joga um resto de maçã, mas quando aquele balde enchia, aquele negócio, o cheiro era insuportável. Isso no período de 5 dias, o cheiro era insuportável. O que era aquilo que estava sólido, ficava líquido, virava algo pastoso, parecia como se fosse uma sopa. E era muito nojento. Agora imagina você não ter vontade de comer aquilo. Só o cheiro daquilo dá uma ânsia de vômito. E foi isso que aconteceu a partir do momento que ele abriu mão de viver o sobrenatural de Deus. Ele se sujeitou a ter vontade de comer. Só que para nós voltarmos a viver o sobrenatural de Deus, ele compreendeu que ele tem que se arrepender de suas atitudes, de seus pecados. Tanto que ele fala, eu vou falar com o Pai, Pai, eu pequei contra ti e contra os céus. Ele mostra o verdadeiro arrependimento. Tem algumas passagens na Bíblia. Eu acho que quando nós vamos falar de arrependimento, eu acho que o melhor exemplo é Saul e Davi. Porque Saul, ele atentou muitas vezes contra a vida de Davi. Só que ele atentava uma vez, ele pedia desculpa, e um tempo depois ele estava perseguindo Davi novamente. E isso daí não era um arrependimento, isso daí era apenas um remorso. Então nós temos que aprender a diferença entre arrependimento e remorso. Como nós temos remorso, nós no momento até nos sentimos mal, mas nós voltamos a cometer o mesmo erro, ou cair em pecado, ou nos desviar das caminhos de Deus.
Agora, quando nós nos arrependemos, que foi o caso de Davi, quando ele pecou com Batseba, há uma mudança. Há uma mudança no caráter, há uma mudança no nosso coração. Davi, ele entendeu que ele pecou com Batseba. Naquele momento, ele orou a Deus, ele rasgou suas roupas, pedindo para que o seu filho não morresse com Batseba, mas ele morreu. Mas a partir daquele momento, Davi foi uma pessoa completamente diferente. Um homem que o fraco dele era mulheres, ele se atraía por qualquer mulher. Depois de Batseba, nós não vemos na Bíblia, não temos passagem na Bíblia de que Davi se interessou por outra mulher. A partir daquele momento ele teve um verdadeiro arrependimento, ele teve uma mudança na vida dele. E a mesma coisa foi esse filho, ele voltou para a casa do pai dele, ele foi até o pai dele pedir perdão, falar: pai, perdoa, eu pequei contra ti. Só que aí, quando nós voltamos para a casa do nosso pai, o pai fala: não importa agora, o importante é você reconhecer o seu erro. E a mesma coisa foi esse pai. Da mesma forma que esse pai fez com o seu filho, Deus faz conosco. Ele nos perdoa, apaga todos os nossos pecados, e agora ele faz uma festa, porque nós estamos voltando para os braços do Pai. Nós estamos revivendo, nós estamos voltando para viver o sobrenatural de Deus. E sempre que na igreja, uma coisa que eu sempre ouvi, é que eu não lembro na Bíblia onde que fala, mas toda vez que uma alma é salva para Deus, ou volta para Deus, a festa se céu. E a mesma coisa foi feita com esse pai. Ele fez uma festa para o filho dele. E todos se alegraram, estavam todos felizes, comendo, bebendo, até que o filho mais velho que estava no campo vinha e perguntou sobre aquilo. E ele ficou bravo. Esse filho que estava no campo, eu imagino como os crentes que nunca se desviaram. Imagina aquele irmão que sai da igreja e volta. Sempre tem um irmão na igreja que fica com um olhar de desconfiança, um olhar um pouco mais preconceituoso, aquele irmão que sai e volta da igreja. Esse irmão é aquele que sempre esteve nos braços do Pai, esteve sempre dentro da casa do Pai, mas nunca viveu o sobrenatural de Deus. Porque ele não entendeu essas coisas que o filho mais novo teve que passar para compreender. Eu estava vendo esses dias uma pregação e o pastor Luciano Subirá, falava algo parecido sobre isso. Quando um homem questionava ele, falando que ele não conseguia ouvir a voz de Deus. Ele falava: pastor, eu oro, eu jejuo, mas eu não consigo escutar a voz de Deus. Eu não vejo Deus falando comigo. E o pastor Luciano Subirá falou que o problema dele é que ele sofria de estupidez espiritual. Ou seja, Deus fala com a gente de várias formas diferentes, muitas vezes de uma forma tão simples e clara, que nós resolvemos ignorar. Porque ele fala: não é possível que Deus está falando comigo dessa forma. E ele falava assim: muitas vezes nós esperamos que Deus venha no nosso ouvido e fala: filho, faça isso. Eu acho que, pelo menos eu, me identifiquei muito com isso. Porque quando eu escutava as pessoas falando: nossa, Deus falou comigo para me fazer isso, Deus falou para eu fazer isso, eu sempre imaginava assim, Deus chegando assim, falando ao ouvido de alguém: filho, ajuda aquela pessoa, filho, compra uma marmita para aquela pessoa. Eu imaginava isso, e eu pensava assim comigo: será que Deus nunca vai falar comigo? Será que eu nunca vou escutar a voz de Deus? Só que Deus falou. Quando eu escutei essa pregação, na hora me veio Deus falou comigo de tantas formas diferentes, simples e claras, e eu apenas ignorei. Eu não percebia quando Deus estava falando comigo, porque eu não sei se me faltava sensibilidade espiritual, discernimento, ou era estupidez espiritual, como o pastor falou. É muito complicado, porque Deus quer falar com a gente de várias formas. Muitas vezes nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus, mas nós fechamos os nossos olhos para isso. Nós nos fechamos para isso, nós não temos a sensibilidade. Eu brinco falando que Deus ama o motoqueiro. Porque o motoqueiro, a cada esquina tem um livramento. Ainda mais eu que eu moro e trabalho em São Bernardo. Aqui é tranquilo andar de moto. Aqui você anda com o olho fechado. Agora lá perto de casa,
Se você piscar, é perigoso você cair. Que a cada esquina tem um doido fazendo alguma besteira. Então, eu costumo falar que o meu caminho até em casa, ou de casa para o trabalho, ou qualquer lugar que eu ande por lá, é que nem quando Deus fala que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Deus me livra 70 vezes 7 por dia. Pelo menos. E naquele momento eu estou vivendo o sobrenatural de Deus. Mas se eu não tenho discernimento de perceber que Deus está me salvando, que Deus está me abençoando, então eu não estou vivendo o sobrenatural de Deus. Eu estou fechando os meus olhos para o sobrenatural de Deus. Eu lembro que quando eu casei com a Esther, na época quando a gente casou no civil em dezembro, e a gente foi casar, a cerimônia na igreja foi em janeiro. Em janeiro eu fui mandado embora. Eu fui despejado. Só que pela primeira vez na minha vida, eu ia me tornar um provedor do meu lar. Eu ia ter que sustentar, eu ia ter que trazer um pão de cada dia para casa. E eu fui mandado embora e eu não sabia o que fazer. Eu não estava fazendo faculdade, a Esther não estava trabalhando. E era só eu, naquele momento, para prover. Eu não fazia a menor ideia de como fazer isso. Mas, quando aqui na minha mente, eu estava muito preocupado. Eu não sabia, muitas vezes, eu estava desesperado na minha mente. No meu coração, algo me dizia para eu não me preocupar, mas o meu coração estava completamente tranquilo. Eu nunca, não vou dizer nunca, porque eu vivi isso muito a minha vida, porque eu vivi muitas situações parecidas com a minha mãe ao longo da minha vida, porque minha mãe criou eu e meus irmãos sozinha. Então, mas na minha pele, quando eu tinha que cuidar de tudo, eu nunca tinha vivido algo daquilo. E o meu coração estava tranquilo. Tanto que 5 meses depois eu consegui um estágio na empresa que eu trabalho hoje. E o salário, e era um bom auxílio. Eu recebia mais do que o meu salário do meu antigo trabalho. Então eu conseguia pagar minha faculdade e suprir todas as necessidades do meu lar. Deus me abençoou de uma forma que eu não poderia imaginar. E naquele momento eu não entendia o que eu estava vivendo no sobrenatural de Deus, porque eu estava muitos anos desviado dos caminhos do Senhor, e eu fui começar a voltar para os caminhos do Senhor quando eu conheci a Esther. E o período entre o nosso casamento foi mais ou menos 1 ano e meio. Então, eu ainda não vou dizer que eu era aquele crente que tinha acabado de voltar. Eu ainda estava meio assim, né? Mas Deus foi abençoando, Deus foi pondo a sua mão sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha família. Ele foi abençoando de uma tal forma que mesmo um tempo depois eu fui mandado embora como estagiário. Também ainda estava fazendo faculdade. Naquela época a Heloísa já tinha nascido, eu ainda tinha uma filha para sustentar. E agora o que eu vou fazer? De novo, a mesma situação que quando eu casei com a Esther. Trabalhei uns 3, 4 meses de Uber até eu conseguir um outro estágio. Só que o valor do próximo estágio que eu consegui era muito baixo o valor. Para eu sustentar uma casa para pagar a faculdade nos próximos anos, eu falava, não tem como fazer isso. Impossível. Mas mais uma vez, Deus abençoou. Mais uma vez, eu vivi o sobrenatural de Deus. Porque com um salário, uma bolsa auxílio que hoje em dia, o que eu recebia de bolsa auxílio é o valor de uma despesa de muitas famílias. Praticamente era só despesa, não só despesa, tinha as contas de água, de luz, internet, tudo mais. E Deus foi abençoando, Deus foi provendo, não só multiplicando o meu salário, como Deus multiplicou os pães, mas também Deus me abençoou através de muitas pessoas. O meu sogro, ele para mim é uma pessoa incrível. Ele tem um jeito meio bruto, meio ignorante. Parece o pastor falando. Igualzinho o pastor falando, é a mesma pessoa. Se colocar os dois para conversar, os dois ficam muito bem. É igualzinho. Descendente de italiano e espanhol, o pastor é descendente de alemão. Então tá tudo lá. Juntos, os europeus lá, a ignorância é a mesma. Mas o meu sogro, da mesma forma que o pastor tem esse jeito meio bruto, ele tem um coração imenso. Ele me ajudou de tal maneira que, até hoje eu não sei retribuir aquilo, eu só sou grato a ele e a Deus. E
Deus foi abençoando até eu voltar de novo para essa empresa que eu estou trabalhando, dessa vez efetivo. E desde então eu comecei a ver o mover de Deus na minha vida. A partir desse momento eu comecei a entender que o que eu vivo não é algo normal, corriqueiro da nossa vida. É um sobrenatural que, se não fosse Deus na minha vida, eu não sei o que teria acontecido comigo, com a minha família. E foi isso que Deus colocou no meu coração. Que nós devemos viver o sobrenatural de Deus. Que nós devemos abrir os nossos olhos para viver o sobrenatural de Deus. Que não vai faltar comida, não vai faltar o dinheiro para pagar as contas. Deus vai te abençoar, não só nas coisas básicas, mas Ele vai te abençoar muito mais do que você precisa. Então eu queria que os irmãos levem essa palavra para vocês, no coração de vocês. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Sobrenatural